E hoje nós vamos falar um pouquinho dos crimes contra o patrimônio que acometem muitas pessoas. O crime de furto e o crime de roubo. O crime de furto é a conduta de subtração de um objeto de propriedade de uma outra pessoa sem o uso de violência. Já o roubo, previsto no artigo 157 do Código Penal, a vítima, o ofendido, tem o seu bem subtraído com a utilização de violência, seja ela física ou moral. Violência física, assim entendida, com e sem utilização de arma, e a violência moral, assim entendida como sendo a grave ameaça. Pois bem, o que deve fazer toda e qualquer pessoa que foi vítima de furto, artigo 155 do Código Penal, ou roubo, artigo 157 do Código Penal? Dirigir-se a uma delegacia de polícia e proceder à lavratura de um boletim de ocorrência. Vamos lá, passo a passo, para entendermos o que vem depois disso. A autoridade policial, ela tem a obrigação de registrar o boletim de ocorrência. E por que isso? Porque as implicações futuras após o furto ou o roubo são muitas. Então, se alguém teve, por exemplo, o carro furtado, o boletim de ocorrência serve para várias coisas. Primeira delas, obviamente, a localização do carro da pessoa que se viu prejudicada. Segundo, o registro da ocorrência é importante para assegurar que o proprietário do veículo não sofra consequências jurídicas pela utilização indevida por terceiros. E o terceiro ponto, que na hipótese de carros que contam com a garantia do seguro, o seguro exige o boletim de ocorrência para que seja procedido todo o processo, né, para que seja aberto o processo de indenização. Isso vale para o roubo, vale para o furto de qualquer objeto, não só de carro. Eu utilizei o carro como exemplo, mas vale para qualquer objeto. Então vejam, a pessoa se dirige até a delegacia, lavra o boletim de ocorrência. Esse boletim de ocorrência, qual é a primeira providência da autoridade pública? Investigar os fatos ali narrados. Por isso que a pessoa, quando vai lavrar o boletim de ocorrência, ela deve, se tiver, por óbvio, fornecer à autoridade pública todos os elementos que ela tenha que possam ajudar na investigação e na elucidação do fato. O boletim de ocorrência não é a instauração do inquérito. O delegado de polícia, por conta de uma determinação do Código de Processo Penal, ele tem o poder discricionário de, ao fazer a leitura do boletim de ocorrência, decidir, optar por instaurar o inquérito ou não. Esse poder discricionário tem limites. Óbvio que se nesse boletim de ocorrência ele tiver elementos para investigar, ele tem que investigar, ele é obrigado a investigar, sob pena de prevaricação, que também é um crime praticado por funcionário público contra a administração pública. Quando é que ele não instaura inquérito policial? Quando a análise dele é no sentido de concluir que ainda não tem elementos para instaurar um inquérito. Pois bem, se existem vários crimes de furto, de roubo acontecidos numa mesma região, numa mesma circunscrição regional, com as mesmas características, o que a gente chama em direito de modus operandi, cabe sim ao delegado, à autoridade policial, investigar e não se utilizar de argumentos em que não existem elementos concretos para investigação. Aqui, ouvinte, vale a pena falarmos também de um outro ponto. A pessoa ofendida, a pessoa que foi furtada, que foi roubada, que teve a sua casa violada, um bem furtado, ela pode também, não por meio de boletim de ocorrência, mas por meio de um requerimento, requerer que a autoridade policial instaure o inquérito policial. E ela, então, fornece aquilo que ela tem de elementos. Quais seriam esses elementos? Por exemplo, pegadas no muro,
em que a polícia vai lá e colhe esses elementos, porque tudo indica, diante de pegadas no muro, que a casa pode ter sido vítima de um furto mediante escalonamento, né? Se a fechadura foi arrombada, é furto qualificado pelo arrombamento. Então, tudo isso vai ser objeto da perícia. Vejam, quando o delegado de polícia não instaura o inquérito policial, tem um artigo do Código de Processo Penal que diz que cabe recurso para o chefe de polícia. Isso está no Código de Processo Penal. Então, a partir do momento em que a pessoa fez um boletim de ocorrência, lavrou um boletim de ocorrência, pediu a instauração de inquérito policial, o inquérito não foi instaurado, ela pode pedir, de acordo com o artigo 5º, parágrafo 2º, pedir, no caso, requerer, por meio de um recurso, para o chefe de polícia que esse inquérito seja instaurado. Quem que é o chefe de polícia? No caso do Estado, das polícias estaduais, o secretário de Segurança Pública. Né? Então, isso pavimentaria o terreno para que informações fossem para a mídia, no sentido de que a autoridade policial, diante de uma circunstância envolvendo vários delitos, não tomou as devidas providências. Sempre lembrando, nós não podemos voltar aos tempos primitivos. Não existe justiça com as próprias mãos. Justiça com as próprias mãos é crime. Então, as pessoas precisam, sim, fazer a narrativa perante a autoridade policial de todas as circunstâncias que permearam a ação delituosa, a ação da qual ela foi vítima, fornecendo à autoridade policial o máximo de elementos possíveis para evitar que ela se utilize, a autoridade, se utilize do argumento de que não tem elementos para abrir o inquérito. Então, tudo é importante, gente. Uma gravação de uma câmera na rua, uma fotografia, uma pegada no muro, uma fechadura arrombada, tudo é relevante em termos de investigação. Espero ter ajudado os ouvintes. Um forte abraço a todos, até mais.